Sou o professor Eduardo e hoje vim falar para vocês sobre o que é uma energia renovável e não renovável. As energias renováveis, elas são aquelas provindas de, por exemplo, plantas, como no caso do álcool, que provém da cana-de-açúcar, biodiesel, que ele provém da retirada de óleo também de plantas, onde você tem gerado um ciclo. Que ciclo é esse? Por exemplo, na queima do combustível você acaba gerando CO2 e o CO2 entra na respiração das plantas, voltando a ser novamente a matéria-prima. E os outros combustíveis, como os não renováveis, no caso os derivados de petróleo, que vem o que? Gasolina, óleo diesel, a nafta, dentre outros, que variam o número de carbonos. Os com pequeno número de carbonos, como no caso o metano, que também é o que? Que é o gás natural, também é liberado pela degradação dos combustíveis, no caso dos materiais orgânicos, sem a presença de oxigênio, ou seja, em meio anaeróbico. E os grandes, como no caso, você acaba tendo até mesmo que não chega a ser combustível, como o piche, que é feito o asfalto. O Brasil ele já teve, por exemplo, na área dos renováveis, alguns programas, como no caso, hoje temos o programa do biodiesel, onde você tem hoje o uso do B10, que é o que? 10% de biodiesel no diesel vendido nos postos de gasolina. E você teve já o Proálcool, que foi uma oferta do governo federal de incentivo à produção de etanol. Então, temos outras maneiras de energia fora os combustíveis. Temos o que? Temos as hidrelétricas, que possuem sim um dano ao meio ambiente, como liberação de metano, o meio ambiente fazendo que aumente o efeito estufa. Temos energia eólica, que é uma das mais limpas, que tem uma certa ocupação marítima, mas ela não chega a poluir, então é uma energia bem limpa. Temos que ver também a questão de as energias, elas, por exemplo, se você tem a energia renovável, você vai nesse ciclo contínuo. Pois, professor, qual a diferença das energias não renováveis, do petróleo para a renovável que plantamos? Quer dizer que o petróleo não pode ser gerado? Pode, porque já foi gerado uma vez, mas levaria milhões de anos. Já a outra energia renovável é questão de um ano, de uma plantação a outra. Existe essa diferença também. Então o impacto ambiental é bem diferenciado. O petróleo. Onde o petróleo é achado? Hoje o petróleo é achado tanto na região marítima quanto na região não marítima. Por quê? Porque hoje tem os jardins de petróleo, como por exemplo marítimo. Temos um exemplo aqui no Brasil, do pré-sal. Já não marítimo, temos exemplo, por exemplo, aqui no Brasil temos vários jazidas de petróleo que não são na parte aquática. Na parte do Oriente Médio também, a maioria das jazidas são em terra firme. Ok? Então, não tem uma especificidade de local de encontrar petróleo. Até outra aula. Obrigado.